eu sou Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de trocas capilares. Antes de falar de trocas capilares, vamos relembrar a função do sistema cardiovascular. Este sistema tem como função manter o sangue fluindo, isso com a ajuda do coração que trabalha como uma bomba e impulsiona o sangue por um conjunto de vasos sanguíneos. De um lado nós temos as artérias, de outro lado as veias. Esses vasos sanguíneos estão interconectados por um conjunto de capilares. Esses capilares vão permitir a troca de produtos presentes no interior dos capilares para o líquido intersticial e do líquido intersticial para as células, e também vai permitir o caminho oposto. Essa troca de produtos é que nós chamamos de trocas capilares. As trocas capilares são influenciadas por alguns fatores. Vamos ver que a velocidade do fluxo sanguíneo, ou seja, uma razão entre o deslocamento do sangue em um intervalo de tempo, este sendo expresso em centímetros por segundo, influencia a troca capilar, assim como o próprio tipo de capilar. No vídeo anterior, nós vimos que existem capilares contínuos, descontínuos e também os fenestrados. Dependendo do tipo de capilar, isto vai influenciar o aumento ou a diminuição da velocidade e da facilitação de trocas capilares. Vamos ver esses dois fatores, começando com a velocidade do fluxo sanguíneo. Para entender a velocidade do fluxo sanguíneo, precisamos ver primeiramente a área de secção transversal dos vasos sanguíneos. Já vimos que as artérias consistem em uma rede de vasos ramificados. Isso quer dizer, a partir do coração, a artéria aórtica começa a passar por uma série de ramificações que vão originar novos vasos sanguíneos até chegar aos capilares. À medida que ocorre a ramificação dos vasos sanguíneos, aumenta a área de secção transversa desses vasos. De maneira oposta, as veias confluem. Isso vai dizer o seguinte: a partir dos capilares, as veias vão unindo umas às outras, formando veias de calibre cada vez maior até chegar ao coração. Neste sentido, a área de secção transversa diminui à medida que as veias distanciam dos capilares. Eu coloquei agora para vocês uma tabelinha mostrando a área de secção transversa de alguns vasos. Perceba, a artéria aórtica possui uma área de secção transversa de aproximadamente 4,5 cm². À medida que ocorre a ramificação da artéria aórtica para as artérias e as arteríolas, isso vai fazer com que a área de secção transversa aumente. Perceba que as arteríolas apresentam uma área de secção transversa em torno de 400 cm². Já os capilares apresentam uma área ainda maior, cerca de 4.500 cm². Acabamos de relembrar que a partir dos capilares inicia uma confluência de vasos sanguíneos e a partir dessa confluência a área de secção transversa diminui. Perceba, as vênulas apresentam uma área de secção transversa de aproximadamente 4.000 cm², enquanto que a veia cava apresenta uma área de secção transversa de 18 cm². Então, o que nós vimos? Com a ramificação dos vasos a partir da artéria aórtica até os capilares, ocorre um aumento da área de secção transversa. Dos capilares até as veias, ocorre uma confluência de vasos sanguíneos, e isso vai diminuir a área de secção transversa. Agora nós vamos pegar esse dado e colocar em um gráfico. Perceba um detalhe.
Acabamos de ver que a área de secção transversa vai aumentando a partir da ramificação da artéria aorta para as artérias, arteríolas, até chegar aos capilares, sendo nos capilares o local onde encontramos a maior área de secção transversa. A partir dos capilares ocorre a confluência dos vasos sanguíneos. Confluindo os capilares, originam as vênulas, as veias e a veia cava. Isso vai fazer com que a área de secção transversa comece a diminuir gradativamente. E onde que está a importância e a relação entre a área de secção transversa com a velocidade? Vamos ver que, à medida que ocorre o aumento da área de secção transversa dos vasos, ocorre simultaneamente a diminuição da velocidade do fluxo sanguíneo, sendo a menor velocidade do fluxo sanguíneo nos capilares. Isso é extremamente importante, uma vez que a velocidade baixa do fluxo sanguíneo nos capilares permite tempo suficiente para que ocorra as trocas capilares. E há 3 tipos principais de trocas capilares. Vamos ver cada um de seus mecanismos. O primeiro mecanismo é a difusão, o mecanismo mais importante. A difusão é a passagem do soluto da região de maior para a menor concentração sem o gasto de energia. Um outro mecanismo que permite as trocas capilares é o transporte por vesículas. Neste caso, os produtos são encapsulados no interior das vesículas e por meio dessas vesículas ocorre a passagem dos produtos através do endotélio dos capilares. E uma outra maneira é o fluxo de massa. Esse mecanismo é importante para distribuir o líquido extracelular. Vamos falar agora a respeito de cada um desses mecanismos. A difusão é o principal mecanismo de trocas capilares. Em todos os capilares, excluindo os do encéfalo, a difusão consiste o único meio importante pelo qual ocorre o movimento efetivo de nutrientes, oxigênio e metabólitos finais através da parede dos capilares. Substâncias lipossolúveis, como o oxigênio, dióxido de carbono e hormônios esteroides, difundem através do endotélio capilar por difusão. Por outro lado, as substâncias hidrossolúveis como glicose, aminoácidos e íons difundem por meio de poros, também por difusão. O que são esses poros? No vídeo anterior, nós aprendemos que existem os capilares contínuos, os capilares fenestrados e os capilares descontínuos. Os poros em questão nada mais é do que as fenestras contidas nos capilares fenestrados e nos capilares descontínuos. Vamos ver uma sequência de eventos envolvidos na transferência dos produtos. Vamos colocar como exemplo nutrientes, oxigênio e também a glicose. Esses nutrientes, oxigênio e glicose, normalmente estão mais concentrados no plasma sanguíneo em relação às células. Por causa disso, esses produtos vão difundir do plasma através do capilar, através do endotélio do vaso sanguíneo. Passam esses produtos através do capilar para o líquido intersticial. Do líquido intersticial, esses produtos vão em direção às células. E o oposto também ocorre, como dióxido de carbono, excretas nitrogenadas que normalmente estão mais concentradas nas células em relação aos capilares, isso faz com que esses produtos difundam agora da célula, onde estão mais concentrados, para o líquido intersticial e do líquido intersticial
para o plasma, atravessando o endotélio do capilar sanguíneo. A fenestra aqueles poros é extremamente importante, pois aumenta a velocidade de trocas, embora, mesmo com essas fenestras, a velocidade é um pouco menor em relação ao transporte que ocorre diretamente pela membrana plasmática de um capilar. Os poros aumentam, então, a velocidade do fluxo de íons e também de moléculas polares. Os poros permitem o fluxo de quantidade muito pequenas de proteínas específicas. Não são todas as proteínas que conseguem atravessar as fenestras. Algumas proteínas conseguem. E a variação do tamanho dos poros altera a permeabilidade, como pode parecer mais ou menos óbvio. De um lado, nós temos uma extremidade com os capilares contínuos. Esses capilares contínuos, como por exemplo os capilares presentes na barreira hematoencefálica, não apresentam fenestras. Por não apresentar poros, o transporte de produtos hidrossolúveis ocorre somente por meio de carreadores, ou seja, por meio de vesículas que vão encapsular esses produtos e permitir a passagem desses produtos, seja do interior do vaso em direção ao encéfalo ou do encéfalo em direção ao interior do vaso. Isso é muito importante, uma vez que permite a proteção de todo o encéfalo. A propósito, eu tenho um vídeo falando a respeito da barreira hematoencefálica neste canal. Se nós pegarmos agora o outro extremo, onde nós encontramos os capilares descontínuos, esses capilares estão localizados, por exemplo, nas células hepáticas. Esta célula hepática, por meio dos capilares descontínuos, permitem a passagem de moléculas proteicas relativamente grandes através da membrana plasmática do endotélio. E isso é muito importante, lembrando que algumas funções importantes do fígado seriam a síntese de proteínas plasmáticas e também o metabolismo de substância. Neste caso, em células hepáticas, faz todo sentido encontrarmos capilares com grandes fenestras. Isso vai garantir a passagem mais fácil de produtos, seja do interior do vaso para o exterior ou do exterior para o interior do vaso sanguíneo. E o fluxo de massa de um capilar? Veja bem, o fluxo de massa não é um processo de troca de nutrientes ou produtos metabólicos finais. O fluxo de massa está envolvido com a distribuição do volume de líquido extracelular. Lembrando, o líquido extracelular compreende uma porção que é o líquido intersticial e uma outra porção que é o plasma. Para um adulto saudável em torno de 70 quilos, existe cerca de 11 litros de líquido intersticial para 3 litros de plasma. O fluxo de massa, portanto, permite a distribuição do volume de líquido extracelular. Vamos ver também que as paredes dos capilares são permeáveis. Vamos ver agora que tem uma coisa muito importante. As paredes dos capilares são altamente permeáveis à água e quase todos os solutos do plasma, exceto as proteínas plasmáticas. Coloquei para vocês um modelinho mostrando o volume plasmático e o volume intersticial. Acabamos de ver que o líquido intersticial tem aproximadamente 11 litros, em contrapartida, o volume de plasma em torno de 3 litros. Separando o plasma do líquido intersticial, nós encontramos uma membrana semipermeável, o endotélio do capilar, que é fenestrado. O que eu acabei de falar para vocês,
A parede dos capilares são altamente permeáveis à água e quase todos os solutos. Como essa parede permite a passagem de quase todos os solutos, nós vamos entender, portanto, que a distribuição desses solutos é basicamente a mesma no plasma e também no líquido intersticial. Mas veja um detalhe: a pressão sanguínea no interior do capilar é ligeiramente maior em relação à pressão do líquido intersticial. Esta pressão sanguínea maior vai gerar uma força. Essa força vai impulsionar o sangue do plasma em direção ao líquido intersticial. E este fenômeno recebe o nome de ultrafiltração. Em outras palavras, a ultrafiltração é a passagem de plasma do interior dos vasos sanguíneos para o líquido intersticial. E isso ocorre por meio da pressão sanguínea ser maior dentro dos vasos sanguíneos em relação à pressão do líquido intersticial. Bom, agora vocês podem estar perguntando, fala assim, beleza, entendi. A pressão do sangue é maior em relação à pressão do líquido intersticial, e isso faz com que o plasma mova do interior dos capilares em direção ao líquido intersticial. Tranquilo, mas espera lá. Se esse movimento continuar ocorrendo, em um determinado momento vai acabar o líquido no interior do capilar. Tá certo? Sim, mas nós estamos esquecendo de um detalhe. Olha o que eu coloquei para vocês. A água e quase todos os solutos, exceto as proteínas plasmáticas. Vamos ver agora que existe uma força que se opõe à ultrafiltração. As proteínas plasmáticas são denominadas como coloides, e essas proteínas não atravessam a membrana semipermeável. Nós vimos a última figura, que foi exatamente essa. De um lado, o plasma e os solutos distribuídos no interior do plasma, do outro lado, o líquido intersticial também com solutos. Como esses solutos passam com certa facilidade entre o plasma e o líquido intersticial e do líquido intersticial também para o plasma, a distribuição desses solutos é praticamente a mesma nos dois compartimentos. Porém, os coloides não conseguem atravessar a membrana semipermeável. Isso quer dizer, esses solutos não vão passar, em condições fisiológicas, do plasma para o líquido intersticial. Isso vai gerar uma diferença de concentração, que nós chamamos de pressão coloidosmótica. Nesse canal, nós também aprendemos a respeito de osmose. O que nós vimos? Osmose é a passagem de líquido da região de menor para a região de maior concentração por meio de uma membrana semipermeável sem o gasto de energia. O que está acontecendo nesse nosso exemplo? Perceba agora que o plasma está mais concentrado, ou seja, o plasma está hipertônico em relação ao líquido intersticial, que por sua vez é hipotônico. Esta diferença de concentração do plasma em relação ao líquido intersticial gera uma força, uma pressão coloidosmótica, e isso está ocorrendo graças ao excesso de coloides, proteínas que não conseguem atravessar a membrana semipermeável. Esta pressão agora vai gerar uma força que vai impulsionar o plasma do líquido intersticial em direção ao plasma. Este movimento de líquido do líquido intersticial para o plasma recebe o nome de reabsorção, e isto vai opor ao processo de ultrafiltração. Por isso,
não vai sair todo o plasma do capilar em direção ao líquido intersticial. A reabsorção por meio da pressão coloidosmótica faz com que parte do líquido retorne ao interior dos vasos sanguíneos, mantendo dessa maneira a distribuição de plasma, de líquido, tanto no interior do vaso sanguíneo quanto também no interior do líquido intersticial. Pessoal, a respeito de trocas capilares, era isso que eu gostaria de falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e que essas informações tenham contribuído com a sua formação. Se chegou até aqui, deixe um like e nos vemos em breve. Até mais!